Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Silva, sou tutor aqui do Núcleo de Engenharia e Tecnologia. Vou estar passando essa aula aqui para vocês, que a professora vai estar ensinando sobre conforto ambiental. Peço que vocês aproveitem bastante a aula para aprender e se tiverem dúvidas, vou estar aqui no chat interagindo com vocês, respondendo as dúvidas para poder melhor proporcionar um ensino para vocês. Além disso, mais ou menos para o fim da aula, eu vou estar soltando a lista de presença no chat, beleza, pessoal? Vou passar aqui agora a aula da professora. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso estudo de caso. Bom, o tema do nosso estudo de caso é conforto mínimos em ambientes. A primeira parte eu trouxe um vídeo do arquiteto Marcelo, que o tema é conforto térmico, o que todo arquiteto deve saber. Vamos dar uma espiadinha agora aqui no vídeo. Afinal, o que é conforto térmico? Conforto térmico é um conceito que, segundo a ASHRAE, a Associação Americana dos Engenheiros de Condicionamento e Refrigeração dos Estados Unidos, é um estado de espírito que expressa satisfação com o ambiente que o circunda. Veja bem, são engenheiros falando abertamente em estado de espírito, sensação psicológica. Então, algumas outras definições da própria ASHRAE, conforto térmico descreve o estado psicológico de uma pessoa, né? Na verdade, é um conceito muito difícil de definir, mas existem formas de definir numericamente. O conforto térmico não se atinge apenas regulando a temperatura do ar-condicionado. Tem uma série de fatores ambientais e pessoais, no caso fisiológicos, e até o nível de vestimenta que você está usando, eles vão afetar a sua sensação térmica. Então, quando você projeta para atender determinadas demandas por conforto térmico, você está buscando manipular uma série de variáveis
e não apenas a temperatura do ar. Para vocês terem uma ideia, existem 6 principais elementos que afetam o conforto térmico das pessoas. O primeiro deles, e não necessariamente nessa ordem, é a temperatura do ar. Isso você consegue muito bem, no caso de um edifício condicionado, você consegue regular no termostato do teu aparelho. Ou então, quando você está falando em ventilação natural, a gente está falando justamente em abrir janelas e deixar o ar, com a determinada temperatura que ele esteja, deixar o ar externo entrar no teu espaço. Existe uma banda de temperatura que a gente pode considerar mais ou menos confortável para a maioria das pessoas. Essa banda de temperatura, ela varia entre 21 graus e 25 graus. Mas a gente não pode dizer que todo mundo vai se sentir confortável nessa situação de temperatura, nessa banda de temperatura. Um sueco, por exemplo, ele vai se sentir confortável, ele vai ir à praia e quando lá fora está fazendo 15, 16 graus, isso para ele é confortável. Agora a gente aqui no Brasil, 15, 16 graus, a gente considera frio. Da mesma forma, nós estamos acostumados a verões que fazem 25, 27, 30 graus. E em algumas partes do Brasil, 30 graus ainda é considerado confortável no verão, considerando que em algumas regiões a gente tem temperaturas que beiram os 40 graus. Agora, para um finlandês, 30 graus é o inferno na Terra. Então, essa questão da temperatura fixa de conforto, na verdade, ela não existe. Ela varia conforme a cultura e a percepção individual de cada um, para vocês terem uma noção do quão complexo isso. Mas a temperatura do ar é um dos fatores que afeta o nosso conforto térmico. Interessante, né? Bom, agora eu deixei o link aqui do vídeo completo para vocês assistirem, caso queiram. E agora eu trouxe a segunda parte do nosso estudo de caso, que também é do arquiteto Marcelo, que fala sobre a bioclimática no Brasil. Então, a arquitetura sustentável adaptada ao clima. Vamos dar uma olhada? A arquitetura bioclimática nada mais é do que aquela arquitetura capaz de se beneficiar das condições climáticas locais em prol do conforto ambiental com pouco ou nenhum consumo energético. Os homens das cavernas já eram muito bons em fazer isso, até porque eles não tinham opção. Eles se utilizavam do formato de rochas e cavernas para se proteger da radiação solar direta do verão e também aproveitando-se do conceito de inércia térmica que as rochas têm para capturar esse calor, mantendo o espaço com temperaturas mais agradáveis também no inverno. Com o passar do tempo, essas construções acabavam se tornando mais sofisticadas e alguns abrigos podiam ser criados para melhorar ainda mais as condições de conforto, tanto do ponto de vista de proteção solar no verão, quanto de manutenção desse calor no inverno, inclusive gerado por fontes ativas, como no caso o fogo. Ao longo dos anos, as nossas construções foram ficando ainda mais sofisticadas e as envoltórias acabaram tomando um maior nível de isolamento térmico e maior estanqueidade. Isso causa um problema. Todo o calor, ou boa parte desse calor que é capturado pela envoltória, acaba ficando preso dentro dessa residência ou desse edifício. E isso faz com que os níveis de conforto térmico fiquem prejudicados. Então bastava simplesmente expelir esse calor armazenado, abrindo-se janelas, permitindo a ventilação natural para que esse calor pudesse sair e os níveis de conforto térmico pudessem ser restaurados. O problema é que, com o passar dos anos, nossas construções foram ficando muito maiores, as plantas começaram a ficar muito mais profundas. Isso dificultava o funcionamento adequado de sistemas de ventilação natural. Além do mais, a gente começou a ter problemas de ruído e de poluição que nos obrigaram a fechar de volta essas construções. Aliado à grande geração de calor interno, ou de carga térmica interna, de pessoas, grande quantidade de pessoas dentro das edificações, principalmente em escritórios, e também de equipamentos e iluminação, esse calor começou a aumentar e começou a ficar preso dentro das edificações. Para resolver esse problema,
as construções começaram a ter que usar sistemas ativos e mecanizados para restaurar esse conforto. Então, o que nós temos hoje é uma situação como essa, com uma série de máquinas que são utilizadas para extrair esse calor que não consegue mais sair por conta dessa envoltória fechada. E isso, obviamente, requer um consumo muito alto de energia. Então, nós passamos de uma situação de condicionamento passivo para uma situação completamente... Bom, pessoal, nós vimos que a bioclimatologia é diretamente ligada à questão do conforto térmico, conforme foi abordado nas aulas já citadas anteriores e também na sua apostila ali na unidade 1 e na unidade 3. Bom, na terceira parte eu trouxe um vídeo que tem várias curiosidades e que é de extrema importância para que vocês tenham ciência de como que acontece os erros, né, da nossa construção. Então, o nosso vídeo é conforto ambiental, né, os erros de projeto que custam caro e realmente acabam, querendo ou não, custando um pouco caro. Vamos dar uma olhada? Esse edifício em Londres, ele teve um problema muito sério alguns anos atrás, quando o sol começou a refletir numa dessas fachadas que era curva e começou a bater nos carros que estavam estacionados muito próximos e começou a derreter. Foi um problema muito sério, a temperatura chegou a quase 70 graus, né? Começou a derreter e isso realmente estava cegando as pessoas, né? Logo na sequência, qual é a solução que se obteve para isso? Quer dizer, o projeto estava construído, o vidro estava instalado, muito dinheiro foi gasto nesse projeto e depois eles tiveram que descaracterizar esse projeto colocando aqui elementos sombreadores ou brises, né, para justamente evitar com que o sol chegasse no vidro dessa fachada e refletisse. Então olha como ficou depois esse prédio. Custou uma fortuna para remediar isso, né, e descaracterizou toda a arquitetura. Isso aconteceu também num prédio em Las Vegas, né? Eu já não sei qual que é a solução que eles adotaram para cá, mas também o problema foi muito semelhante, só que ele caiu justamente na piscina do hotel, né? E incomodou muitas pessoas ali. Então você tinha um grande clarão onde as pessoas simplesmente não podiam ficar, né? Esse é um outro exemplo de projeto que deu errado, de um edifício também no Reino Unido, né? Ele teve problema com ventos e esse problema ocasionou a morte de uma pessoa. Os ventos, quando atingem torres lisas, né? Principalmente torres envidraçadas altas como essa, ele tende a ganhar muita velocidade na sua descendente e ele causa um problema muito sério de ventos no térreo. Isso acontece muito em muitos prédios aqui de São Paulo, principalmente na Marginal. E ele derrubou um caminhão e matou uma pessoa. Quer dizer, olha só uma falta de cuidado, de percepção de condições climáticas causou a morte de uma pessoa. E não só isso, né, mas causou a necessidade de se criar uma série de elementos lá no térreo para quando esse vento descendente estivesse chegando nos pedestres, isso fosse quebrado, esse vento direto fosse bloqueado. Então, novamente, é uma situação aí onde você teve que remediar um projeto existente, né, e gastar mais dinheiro com ações que não estavam previstas antes, né. Esse é um projeto em São Paulo, é um hospital, ali próximo ao aeroporto. Essa é a foto que sai na revista. Lindo! Uma cúpula de vidro, completamente transparente, o sonho de todo arquiteto. Esse é o projeto depois. O calor foi tão intenso e o desconforto térmico foi tão intenso que foi necessário colocar essa película que minimamente tenta diminuir a intensidade de radiação, mas ainda assim esse tipo de solução é muito ruim, ele não resolve o problema de conforto, os vidros têm um limite para o que eles conseguem. Bom, pessoal, vocês viram ali no vídeo do arquiteto Marcelo o que acontece, não é mesmo? Aqui no slide nós temos o link completo, caso vocês queiram assistir, e é de extrema importância relacionar o custo da obra com determinados erros. Nesse caso ali, nós tivemos um prédio que teve a principal função ligada à sua estética, mas não se preocupou com a questão da insolação, não é mesmo? Então ali dava até para fritar um ovo na questão do assalto, destruíram carros, então é um perigo extremamente alto para quem
mora ali perto, para quem passa ali perto. Então não é só utilizar materiais esteticamente, tem que tomar muito cuidado com o que acontece com eles ligado ao conforto térmico, acústico, luminoso e etc. Tá bom? Bom, agora para o nosso estudo de caso, vamos dar início à questão do CT do Flamengo. Em fevereiro de 2019, houve um incêndio no CT do Flamengo, o Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. No futebol brasileiro, o parágrafo 2, a letra D do artigo 29 da Lei 12.395 define manter alojamento e instalações desportivas adequados, sobretudo em matéria de alimentação, higiene, segurança e salubridade. Esse artigo foi sancionado em 16 de março de 2011 pela então presidente Dilma Rousseff. O texto alterou a Lei Pelé 9.615 de 98 e definiu parâmetros para funcionamento das categorias de base. Bom, pessoal, aqui vocês já podem ver, né, que há uma preocupação com a salubridade do ambiente, ou seja, você precisa identificar como que é essa questão ambiental dentro do setor, tá bom? Então, o indivíduo, ele está ali para dormir, para jogar, para se alimentar. O ambiente está adequado para determinadas funções? Então, a lei ela trouxe para proteger, né, os atletas, nesse caso, de que eles tenham condições mínimas de exercer a profissão deles, tá bom? Agora, seguindo o nosso estudo de caso. Embora exista a lei, não há especificações sobre as instalações. Acredita-se que o começo do incêndio foi no ar-condicionado, porém não existia outro tipo de ventilação, exceto as janelas. Não havia no ambiente ventilação cruzada e por as paredes possuírem um isolante térmico que liberava uma solução perigosa no ar, muitos dos não sobreviventes desmaiaram antes do fogo tomar conta de tudo. Visto isso, a necessidade de projetar ambientes com ventilação do ar é fundamental. Bom, pessoal, nesse parágrafo vocês já identificaram alguns pontos que já foram discutidos nessa disciplina. Ventilação cruzada, ventilação, propriedades térmicas, tá? Da questão ali do isolante. O que aconteceu? Esse material, já que se iniciou no ar-condicionado, por que existia um ar-condicionado nesse local? Não existia ventilação cruzada, não existia uma ventilação natural para que o ambiente se tornasse termicamente confortável. Então, precisaria de um objeto, né, artificial para deixar esse ambiente mais confortável e por isso utilizaram ar-condicionado. Tentaram deixar ali um isolante na parede, mas não era certo, porque ele corre o risco de pegar fogo. E além desse isolante pegar fogo, ele emitia, né, soluções perigosas à saúde ao serem inaladas. E foi o que aconteceu com alguns dos atletas que acabaram não sobrevivendo, não por causa do fogo, mas por causa dessa combustão desse isolante. Então, há vários erros aqui que nós podemos observar que se o ambiente fosse tratado termicamente de uma maneira correta, talvez não precisaria de um ar-condicionado, ou até esse isolante, né, térmico da parede, ele fosse melhor escolhido, porque nós estudamos as propriedades dos materiais. Essas propriedades dos materiais têm a questão da combustão e como que acontece, quais elementos são liberados para a natureza. Então, é de extrema importância também que nós, como arquitetos mesmo, tomar cuidado com os materiais que nós identificamos na obra para que não haja esse tipo de problema. Então, só nesse parágrafo nós elencamos vários tipos de erro, tá bom? E relacionado à nossa disciplina. Bom, continuando. Agora pense no ambiente que está.
Você considera que as condições de ventilação estão satisfatórias? Acredita que poderia melhorar? No seu ambiente de estudo agora, você acredita que existe ventilação necessária? Por um acaso, se ocorresse esse incêndio, você correria esse mesmo risco que os meninos correram no CT do Flamengo? Tem algum material que esteja perto ali que possa pegar fogo e liberar algum tipo de substância e essa substância não ser ventilada para fora, que não tem essa ventilação cruzada? Então tomem cuidado, observem aí o ambiente de vocês e verifiquem o que pode mudar, tá bom? Bom, continuando nosso estudo de caso. A questão número 1. Vamos falar ainda sobre conforto térmico. Conhecer as características de determinado lugar em que se projeta é de extrema importância para uma boa resposta arquitetônica e um investimento financeiro adequado, pois o clima local mostra-se como um importante condicionante no planejamento da edificação. Dessa forma, o ambiente construído deve ser concebido de maneira a aproveitar positivamente o clima e a se proteger do seu rigor, buscando o melhor emprego dos recursos naturais e a valorização do lugar. Quais são as estratégias utilizadas no método de Givoni? Bom, pessoal, lembra lá na apostila, na unidade 1, que nós tratamos só de um tópico sobre esse processo, esse método de Givoni? Lembra? Você pode correlacionar ali com a questão do CT do Flamengo, porque se ele tivesse essas estratégias, se ele tivesse utilizado essas estratégias, o que aconteceria? Poderia ter mais sobreviventes desse incêndio, não é mesmo? Então, quais são essas metodologias que Givoni emprega em determinados ambientes? Você pode elencá-las, tá? Escreva, ou se quiser até desenhar o jeito que Givoni definia cada uma delas, também pode. O importante é definir quais são as técnicas utilizadas por Givoni nessa primeira questão, tá bom? Vamos à nossa segunda questão. Os brises são desenvolvidos para uso interno ou externo, com formas e comprimentos variáveis que podem ser lisos ou perfurados de acordo com as requisições do projeto. Diferenciam-se por sua planicidade e função de uma espessura compatível com as suas dimensões e oferecem um perfeito acabamento. Dessa maneira, discorra sobre essa solução comumente empregada nas edificações. Pessoal, se vocês quiserem fazer a ligação desses brises com a questão de utilização deles no CT do Flamengo, também pode, tá? Porque vocês vão estar justificando como que se utiliza esses brises para que não tivesse, por exemplo, o uso do ar-condicionado. Se vocês, como arquitetos, vocês podem até desenhar esse local, né? Como que vocês acreditam que a influência do brise seria de extrema importância? Ou se quiserem utilizar ainda a carta solar para mostrar como que ficaria o sombreamento desses quartos, desses meninos, talvez uma posição ideal ali desse complexo, conseguiria diminuir o calor que eles sentiam, né? Porque tem vários problemas térmicos, já que não existia ventilação, nem a ventilação cruzada, tá bom? No mais, vocês também podem definir, apenas escrever sobre a questão dos brises, podem indicar quais são as melhores estruturas, o que vocês fariam em relação a esses brises, como que vocês colocariam em uma edificação. Tudo que foi falado nas aulas anteriores, que nós temos na unidade 3, especificamente sobre os brises, tá? E também nas aulas, nos vídeos também eu falo um pouquinho ali como que calcula o sombreamento do brise, ele também te ajuda nessa resposta. Essas são algumas dicas que eu posso dar para vocês desse estudo de caso, tá bom? Bom, essa é a referência, né, da nossa matéria, do que aconteceu.
Infelizmente, é um caso que poderia ter sido evitado se tivesse um planejamento, um olhar mais atento em relação ao conforto ambiental, tá? Não é só um local que que esses meninos iriam dormir e depois levantavam, eles passariam ali pelo menos umas 8 horas do seu dia descansando e recompondo as energias para o próximo treinamento. Querendo ou não, ali é 1/4 do dia dormindo. Então, pelo menos 1/4 do dia desses meninos, eles acabariam, 1/4, 1/3 do dia, eles acabariam ficando nesse ambiente. Então, se analisarmos, é uma boa parte do tempo, do mês, do ano, que eles utilizam e precisaria ser adequado. E evitaria, infelizmente, essa tragédia, tá bom? Espero que vocês aproveitem bem esse estudo de caso. Tenham uma ótima atividade e muito obrigada! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham absorvido bastante o conhecimento que a professora nos trouxe nessa aula, né, apresentando esse estudo de caso, trazendo essas questões muito importantes da segurança relacionada ao conforto ambiental, né, que não é só uma questão, às vezes, de conforto, é uma questão, muitas vezes, que traz segurança também, né, que ela citou na aula. Então, eu reforço, mandei a lista de presença no chat para vocês, não esqueçam de assiná-la, colocarem lá os seus nomes, RA, o curso que vocês fazem, e isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham uma boa noite, vou estar encerrando a aula por aqui, e bons estudos para vocês.